Bom, como é que, na verdade, como é que tudo isso começou? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu iniciei o seminário da vontade, eu falei um pouco sobre o mercado, que é o modelo geral, a estrutura de agência, algumas coisas que são relativas ao nosso dia a dia, mas boa parte assim, da minha conversa sempre acaba caindo no digital. Isso acontece por quê? Porque, de uma certa maneira, eu acho que rola um pouco daquilo que o Vanderlei falou, esse deslumbramento que a nossa área está vivenciando em relação a essas possibilidades. Eu sempre percebi assim, que o digital influencia diretamente o nosso dia a dia, e aí não é só especificamente dentro da agência, mas eu acho que para qualquer profissional que trabalha na área de comunicação, porque eu sempre, não sei, isso é uma coisa muito clara para mim, que tudo aquilo que influencia a vida das pessoas no dia a dia bate diretamente na nossa área, porque comunicação ela é sempre focada em pessoas. Então, lembra que eu comentei de novela das 8, que na verdade é novela das 9, e a Globo foi mudando de 8 para 8h15, 8h30, 45, 9 horas. Por quê? Porque em São Paulo, 9 horas é o horário que o povo está precisando chegar em casa. E como eles querem audiência, não adianta abrir esse horário prêmio às 20 horas, porque não vai ter ninguém. Se não tem audiência, eles pedem anunciante. Se pede anunciante, pede faturamento. Se pede faturamento, manda meia dúzia embora no final do ano. Então, assim, a conta é muito simples. E por conta disso tudo, por conta desse cenário, e principalmente pelo meu ponto de vista profissional prático em agência, que é muito focado em digital, eu venho cada vez mais me dobrando nesse meio, porque, assim, como é que eu posso falar? As possibilidades, eu acho, que são oferecidas, são gigantescas. Quando a gente fala de mídia de massa, a mídia de massa é uma coisa muito antiga e ela já tem essa formatação há muitos anos. E é muito difícil a gente conseguir mudar ou criar um cenário provocativo que fuja muito dos padrões que são estabelecidos pelas grandes corporações. Então, por exemplo, quando eu falo de jornal, quais são os formatos mais usuais que eu tenho no dia a dia para uma campanha publicitária? Anúncio, aquele anúncio que vem situado no meio da página, alguma coisa de encarte, e não pode muito disso, ou uma outra ação para assinantes de jornal, que é um universo menor, e aí de repente eu consigo fazer alguma coisa mais inusitada. Em televisão, ou eu faço o patrocínio de programa, que é aquela vinheta de abertura, Jornal Nacional, oferecimento de sadia, ou eu faço aquele famoso filme de 30 segundos, 45, 60, enfim, que entra no break, ou alguma coisa de merchan dentro, quando, por exemplo, o Milton Neves para o programa e fala, agora eu vou falar de, sei lá, qualquer coisa do gênero, ou Havaianas, e ele solta o comentário no meio do programa. Então, o que começou a me fascinar muito no meu dia a dia de agência foi justamente assim, o digital, ele proporciona uma infinidade de ações, de formatações, que dependem apenas de dois recursos: a imaginação, o pensamento, a visão da agência, e não podem falar em relação a recurso financeiro, porque é óbvio que ele está diretamente ligado a essa causa, mas a capacidade de programação. Então, por exemplo, a gente vê cada coisa maluca, igual, não sei se vocês viram, e a Yahoo, o que é interessante trabalhar em campanha do Yahoo, é que ele dá uma liberdade muito, muito grande, que o UOL e Terra G1 já é um pouco mais engessado. Então, no caso, por exemplo, do Yahoo, é muito normal a gente acessar e perceber que a home está de ponta cabeça, ou que o fundo branco está preto, eles fazem muita coisa do gênero. Eles fizeram uma ação com uma bebida que eu não lembro qual que era gringa, e essa bebida, ela meio que desmontava a página inteira inicial. Então o vídeo começava a rolar e os caras começavam meio que bater nas paredes do vídeo, entre aspas, e aí começava a despencar o logo do Yahoo e tal. Então, assim, qual é o limite do digital? O limite do digital é realmente a visão de cada profissional, a agência consegue imprimir, e essa mão de obra de programação que consegue colocar isso realmente em prática, deixa de ser só uma mera criação e entra em aspectos de produção. E além do que, eu tenho uma visão muito particular também de digital, que é assim, eu vejo todas essas manifestações que acontecem nas redes sociais,
todas essas provocações, e eu acho que o digital ele acaba sendo uma ferramenta muito interessante, deixando um pouco a propaganda de dados, mas eu acho que ele acaba sendo muito interessante no sentido de dar mais voz, dar mais força a uma sociedade, a um indivíduo, do gênero. E a gente já começa a enxergar algumas manifestações em alguns países, por exemplo, de porte menor, onde essas pessoas conseguem derrubar, por exemplo, ministros do gênero através de uma mobilização que começou no Twitter, no Facebook, depois vai criando um efeito dominó. Né? Então, isso me encanta muito no digital. E eu sei que isso é ruim, porque acaba me dando uma visão muito parcial da coisa. E eu tenho dificuldade de enxergar pontos negativos no meio digital. Eu sei que existem muitos, mas fora o que é de praxe, né, que deixa nego viciado, que o cara começa a ter problemas em relação... Tem uma charge do Facebook que eu acho fantástica, que aparece um menininho lá, acho que estudando, e atrás tem uma cabeça de Facebook assim, tipo cutucando o braço dele, falando assim, me checa, o menino falando assim, meu, Facebook me deixa em paz, eu tenho que estudar. Então assim, a gente sabe de toda essa questão de dependência e coisas que geraram, sei lá, enormes fatores colaterais e coisas do gênero. Lá na China tem uma clínica de desintoxicação para viciados na internet. Eu falo que você conseguir, porque assim, o que eles consideram? Existe uma pesquisa, uma metodologia, você, através de vários parâmetros, define se o cara tem uma dependência ou não de internet, assim como quem tem dependência física ou não, que é traduzido através do modo que ele navega na web e o tempo que ele dedica à vida. Né? E aí na China tem, aí eu falo que nas minhas próximas férias eu vou passar uns 20 dias lá para ver se eu consigo voltar menos intoxicado com isso. Então assim, eu sempre dou uma desculpa, porque eu falo que o meu trabalho existe. E de uma certa maneira existe, né? Porque, que eu comentei, independentemente de um profissional de comunicação atuar em agência, online ou offline, ou atuar dentro de um veículo de comunicação, eu acho que a web hoje, ela está num patamar assim, de grandiosidade tão grande no dia a dia das pessoas, que para mim sei lá, eu acho assim, inconcebível esse profissional não ter o perfil de rede social, ele não precisa ser ativo, mas ele tem que saber simplesmente como a coisa funciona. Porque se amanhã ou depois surge uma necessidade de um cliente para se atuar no Facebook da vida, ou mesmo do jornal em que ele trabalha, ou tal, abrir uma vertente numa rede social, ele não vai saber operar. Então até um dia eu brinquei com uma sala, eu falei assim, que isso para mim é a mesma maneira que um médico que passa mal pelo sangue. Que então, você passa mal pelo sangue e vai trabalhar no hospital de contabilidade, que a medicina não serve para você. Né? E aí, eu tô brigando com ele. Isso é uma onda essa linha, a coisa vai rolando e tal. E aí quando ele começou a dar vários questionamentos assim, que me fizeram pensar um pouco sobre a coisa realmente funciona e sobre como é importante a gente repensar algumas coisas em relação à faixa da web. Foi, não, então, fique sacanagem. Não é a intenção colocar o clipe lá atrás. Não, ele estava procurando os slides. Só antes de passar a palavra para o professor William, que vai levantar algumas outras questões sobre o mundo digital, gostaria de pedir desculpa, não registrei a presença aqui do professor Januel, do qual já fiz matrícula, viu? Próximo semestre estarei na aula do professor Januel. Né? O que foi? A Jade ou é o Wilma? E o do professor Hércules, que acabou de chegar aqui na nossa universidade, esse semestre está nos acompanhando, fazendo uma dupla aí com o Januel. Tá certo? A gente tem que aproveitar as coisas boas da universidade, não é? Vamos lá, professor William. Então está registrado, muito obrigado pela presença. Professor William, sua fala. Bom, pessoal, oi, Luciano. Começou a briga. Eu coloquei um GIF que eu peguei hoje lá,
Depois eu passo aí. Vocês já perceberam o clima. Já comecei a... Seguinte, a ideia é que eu fui convidado para essa conversa que o senhor já vem mantendo há algum tempo. Né? Microfone? Só pegar? Tá segurando? Então. Seguinte, na verdade eu fui convidado para esse bate-papo por conta das discussões que ele já vem travando em off, né? E como eu também sou um cara que gosta de internet, o Inoue sugeriu essa ideia, né? Que ele negociou com o Vanderlei, e eu falei, pô, por que não, né? Vamos tentar, até antes do Balcão, porque depois do Balcão a gente não consegue fazer muita coisa. Eu procurei organizar algumas coisas, mas aí eu acabei dispensando, porque eu falei, pô, para falar de imersão, de audiência, nós teríamos aí muitas transparências, mas eu busquei só a definição básica que você já deve ter tido, né? Isso daí em aula, né? Primeiro os questionamentos que como ele falou que nós teríamos questionamentos a serem feitos, falei, bom, eu tenho alguns, se eles vão ser ventilados ou não, né? É problema nosso. Primeiro, estamos perdidos ou nos achamos em um mundo diferente no âmbito da internet? Quando ele fala em vício, essas coisas todas, às vezes eu me sinto viciado mesmo. Às vezes estou de madrugada lá, tem muitos de vocês lá, eu falei, caramba, tem gente que ainda vai ficar acordada, eu vou dormir. Mas eu sei que tem gente que... Aí você está conectado com os Estados Unidos, com o Google Mais, por exemplo, lá no horário diferente, e você está dando bom dia, o cara fala, pô, tem que dar boa tarde. Né? Outra pergunta. Emergimos conscientes da experiência ou nos responsabilizamos? Ou seja, a gente mergulha nesse mundo consciente ou não? Né? Até que ponto a gente está consciente de estar fazendo uso dele ou de não estarmos dando conta dele, estarmos sendo levados por ele? Uma outra pergunta que eu formulei. Tudo é verdadeiro ou atende uma superficialidade forjada? Essa última pergunta tem a ver com o vídeo que eu vou passar para a gente ouvir e ler, né? Porque ele tem a tradução, por conta de o que vem acontecendo recentemente com o algoritmo do Google. Eu tentei uma palestra, viu? Logo nas primeiras semanas que eu entrei na coordenação, essa conversa já vinha travando com os colegas na alta faculdade. E aí, na qual você trabalha também. E a ideia era, pô, a gente precisa explodir essa conversa para a academia, para os alunos saberem o que está acontecendo. Né? Então, esse vídeo do TED mostra o que vem acontecendo em termos de tecnologia para nós, mas assim, não porque nós queremos, porque a maquinaria de busca é que está elegendo o que a gente realmente precisa ver. Não é somos nós que estamos escolhendo. É a maquinaria que está falando, você só vai ver isso porque eu já escolhi para você. E isso mexe com o quê? Com a nossa liberdade de busca, né? Com a audiência, porque ela canaliza você para algumas coisas. E você, a gente fica iludido de que isso realmente você está tendo pleno domínio da coisa. E uma outra pergunta. Que novo mundo queremos ou criaríamos nessa plataforma? Se a gente não dá conta, não tem conta do que nós estamos fazendo dela ou nela, é difícil a gente querer construir alguma coisa. Vocês podem ver que o próprio o Second Life, quando surgiu, né? Eu lembro que eu estava nos laboratórios lá e eu comecei a conversar com os colegas, não tinha ainda no Brasil, e quando veio para cá ficou pouco tempo. Por quê? Porque a tecnologia daqui é muito fraca para ter um mundo tridimensional. E eu cheguei a ouvidos técnicos aqui e falaram, pô, os computadores daqui do Brasil, você não consegue ver a linha do horizonte. Você não consegue ver a linha do horizonte, tudo fica misturado. Né? Não tem profundidade. Você precisaria ter uma maquinaria muito forte para poder ter uma qualidade do mundo 3D. E aí, o divertimento do Second Life ficou para poucos. Só quem tinha condição de ter uma maquinaria, como o Inoue, por exemplo, tem uma maquinaria muito forte. Bom, definição de audiência, de imersão. Mergulhado é básico. Isso, mergulhado ou afundado, submerso, geralmente é algo líquido. Nunca você vai ficar imerso em fogo, né? E aí eu fiquei nesse análise do futuro, no fogo você vai virar churrasquinho. Aí eu fui buscar o dicionário do futuro. Em 2002 eu comprei um livro, eu já disse essa história várias vezes, que quando eu comprei, eu falei, você é um idiota ter comprado um dicionário do futuro, porque o futuro agora já não é mais. Então,
Falei, puta, que chato, meu, que compra idiota, paguei R$50 na época. Uma puta grana, né, em 2002. Mas aí eu vi um livro de cabeceira, pra falar a verdade. Eu falei, você é tolo? Não. Virou um livro de cabeceira, porque ali tem conceitos que vocês nem ouviram e vai ser difícil entrar em voga, né? 2 autores resolveram trabalhar sistemas, então, em relação, não tem audiência nesse dicionário. A palavra audiência não tem, mas tem imersão, que ela diz que a imersão que é aproveitada no mundo virtual, ela passará a designar alguém que está imerso em qualquer situação de muita pressão emocional, incluindo aí várias coisas, não só o mundo virtual. E uma definição... Não. Tá. Definição de audiência, ato de ouvir ou dar atenção, que é o que vocês estão fazendo agora, e dependendo do contexto, isso se dá de uma maneira diferente, de uma maneira mais integrada com os nossos sentidos. Acumulado a um montante de pessoas que são atingidas por uma mensagem, repetida várias vezes por um meio, e embaixo líquida, conjunto de pessoas que recebem pelo menos uma vez uma mensagem transmitida por um ou mais veículos. Claro que eu poderia provocar vocês no seguinte sentido: qual dessas audiências está vigorando atualmente? Só uma, 2, 3, todas mescladas? Tem outras subdivisões, mas eu entendi que essas fossem as que poderíamos atender. A líquida ali embaixo, eu gosto da palavra líquida, né? Porque você não consegue segurar. Mas é um conjunto de pessoas que recebem ao mesmo tempo, pelo menos uma vez, uma mensagem transmitida por um ou mais veículos. Pô, de repente a gente está na internet, você tem lá instalado aqueles feeds, né? Os atualizadores, você pode estar recebendo de vários lugares um monte de informação que às vezes se cruzam, às vezes a mesma informação com uma perspectiva diferente e por aí vai. E o vídeo, se vocês me permitem, o vídeo vai, acho que, dar o tom para uma discussão legal que a gente pode travar aí. Cadê o vídeo de tela? Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed. And the journalist was asking him, why is this so important? And Zuckerberg said, a squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa. And I want to talk about what a web based on that idea of relevance might look like. So when I was growing up in a really rural area in Maine, the internet meant something very different to me. It meant a connection to the world. It meant something that would connect us all together. And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society. But there's this kind of shift in how information is flowing online. And it's invisible. And if we don't pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed it in a place that I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, big surprise, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore.
And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot, and here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues, and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there's some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And Waiting for Superman can wait for a really long time. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. You know, we all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the 4th time. So the best editing gives us a bit of both. It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan. It gives us some information vegetables. It gives us some information dessert. And the challenge with these kind of algorithmic filters, these personalized filters, is that because they're mainly looking at what you click on first, you know, it can throw off that balance. And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food. So what this suggests is actually that we may have the story about the internet wrong. In a broadcast society, you know, this is how the founding mythology goes, right? In a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way, and it allowed us, all of us, to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable, or challenging, or important. This is what TED does, right? Other points of view. And the thing is, but we've actually kind of been here before as a society. In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect,
but it got us through the last century. And so now, we're kind of back in 1915 on the web. And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing. You know, I know there are a lot of people here from Facebook and from Google, Larry and Sergey, who, people who have helped build the web as it is, and I'm grateful for that. But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't. Because I think we really need the internet to be that thing that we all dreamed of it being. We need it to connect us all together. We need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives. And it's not going to do that if it leaves us all isolated in a web of one. Thank you. Acabou, gente, boa noite, obrigado. Não, na verdade, assim, obrigado. Na verdade, é uma coisa que a gente vem discutindo bastante e o que é legal é justamente esse ponto de vista, né? Porque eu acho que o que eles quis dizer em relação à web está nos colocando como, sei lá, no período de 1915, é fato, porque esse controle é uma coisa assim, muito pessoal. Eu acho que esse controle de filtro de informação sempre existiu. As empresas, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, os jornais, eles sempre fizeram isso. Eu acho que, assim, por mais que exista a ética em todos os padrões da profissão, nos aspectos comunicacionais, em algum momento, essa ética, muitas vezes, ela se resvala com a questão do interesse corporativo. Então, eu trabalho como mídia, durante algum tempo, e o cara de mídia na agência é o cara que é responsável pela escolha, por exemplo, dos veículos de comunicação para um cliente de uma campanha. E eu já cansei de me deparar com jornais de pequeno, médio, grande e forte, por exemplo, com emissoras de rádio, com emissoras de televisão, na qual o cara falava, ó, você quer tal coisa? Então aumenta a verba publicitária aí, que aí a gente consegue te ajudar em algum ponto de interesse. Então eu sempre pensei assim, em que momento houve essa quebra, muitas vezes, de alguns veículos de comunicação que perderam, sei lá, aquela coisa da função primordial que era informar uma sociedade e começa a virar de uma certa maneira a máquina de produção. Eu tive a oportunidade de atender uma prefeitura há uns 5 anos e nessa prefeitura a coisa era bem assim, tinha um jornal de grande porte em São Paulo que o gerente comercial da época falava, vamos dar uma força aí, a gente vai detonar a matéria sobre a cidade o tempo inteiro. A gente batia de frente para não ser comprado e o cara todo dia publicava alguma coisa. Que fosse, por exemplo, um buraco na rua, que tivesse 5 por 5 centímetros, e ele criava uma situação para parecer que era um quarteirão inteiro falando. Então tem essa coisa, eu acho que existe isso aí, e eu sempre falei assim, que do meu ponto de vista, a web ela facilita um pouco, pelo menos esse canal de mão dupla para que haja uma discussão, ou uma liberdade maior de expressão, ou até um poder de voz maior do lado do consumidor também. Eu penso que assim, é muito importante que realmente a gente tome cuidado, porque estava lendo anteontem um livro da Marta Gabriel, e ela falava sobre a questão dos buscadores, ela falava mais ou menos o que a gente viu nesse livro. E ela falava o seguinte, que por conta desses filtros de algoritmo, a gente dava um poder assim, incomensurável para um Google da vida. A partir do momento em que a gente digita a palavra, sei lá, sapato, e a gente realmente considera e releva as primeiras colocações. E o que é mais assim, absurdo é que, por exemplo, existem pesquisas que apontam que mais ou menos 35 a 40% das pessoas acreditam que quando ela digita uma palavra sapato, por exemplo, no Google, e aparece a marca XPTO em primeiro lugar,
ela acredita que aquela seja a melhor marca de sapato, que é uma coisa totalmente fora, né? Talvez por falta de informação desse internauta, desse usuário, de justamente não entender como uma coisa funciona, né? Então eu vejo que assim, tem realmente essa coisa do perigo, porque de uma certa maneira o controle sempre vai existir, né? E aí vendo o vídeo, isso aí me lembra muito o Admirável Mundo Novo, né? Que todo mundo era extremamente controlado desde o momento em que era concebido, né? E até depois, já em fase adulta, quando eles eram controlados pelo Soma, que era aquela droga que o governo liberava e tal. Então, naquela situação, que é muito legal esse livro do Aldous Huxley, ele deixa bem claro que, dependendo da situação, a gente pode chegar num momento de controle absurdo, onde a gente pensa que tem uma certa liberdade, mas na verdade todo mundo é moldado para pensar e agir exatamente igual. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para não pensar que, por exemplo, entre aspas, liberdade que a web gera, acabe nos integrando e nos pré-formatando isso aqui. Só uma coisa assim, isso aqui é mais um bate-papo do que nada, que eu acho que é legal para a gente pensar em reflexão, porque simplesmente é coisa que a gente não faz muito hoje no dia a dia, e a gente deixa escapar muito da coisa da vida, mas é aberto, se quiser comentar, perguntar, falar, legal, fica à vontade. Deixa só eu colocar talvez a fala e a polêmica, e daí a gente abre esse espaço, tá certo? Cuidado com o que eu vou falar. Vamos lá. O legal desses anos que tenho passado aqui na universidade é que depois de muito tempo estudando, eu encontrei dentro da comunicação social aqui da Universidade de Mogi das Cruzes espaço para conversar com os colegas e conversar no sentido de construir conhecimento e amadurecer também as nossas ideias e ponderar até que ponto o meu pensamento pode auxiliar ou até atrapalhar o que o outro colega está fazendo. E o legal dessa história toda foi que eu encontrei nesse espaço de universidade, aqui em Mogi, essa possibilidade dentro do curso de comunicação. A gente conversa muito. E depois que vocês vão embora, às 10 horas, a gente continua conversando em alguns lugares específicos aqui. Ali na saída do prédio 3, fica um grupo de professores geralmente ali, e vem caminhando até onde a gente deixa o carro aqui perto da biblioteca, e é mais ou menos 1 hora de conversa todos os dias à noite. Então a gente sai daqui por volta de 11 horas, 11h30, a gente está batendo papo aqui ainda. E é nesse bate-papo que acontecem essas construções todas desses pensamentos que estão aí na sala com os professores, com os alunos, e muitas vezes vocês também transformam os nossos pensamentos em coisas que a gente tinha absoluta certeza depois de uma conversa, talvez até informal na sala, a gente muda de posição e começa a falar com os professores, olha, tem que estar o aluno que deu uma pista lá de tal coisa, melhor a gente começar a conversar sobre isso. Isso é a construção do conhecimento, e principalmente dentro da universidade essa abertura tem acontecido no curso de comunicação. Por isso não entendo na minha fala uma postura contrária à do Inoue ou coisas do tipo. Na verdade, quando eu falei para o Inoue que gostaria de assistir aos seminários avançados, e foi também um convite dele, é porque eu queria conhecer um pouco mais da comunicação social fora da redação publicitária. Eu conheço redação, a minha formação é texto. Não é? Seja um texto verbal ou não verbal, mas é texto. Eu tenho outras formações, porém essa formação é a formação com que eu trabalho com vocês. E eu precisava entender um pouco mais a comunicação como um todo, principalmente a publicidade. E aí, o mundo digital é um mundo que o Inoue conhece muito bem, como alguns outros professores já me auxiliaram, por isso que eu falei que eu vou lá para o Samuel, porque de repente eu preciso começar a aprender algumas coisas, voltar às minhas origens da cultura, da dança, da música, e aí talvez o Samuel vai trazer muita contribuição nesse sentido, não é? Então a minha fala é exatamente isso. Nas conversas que eu tive aí com o Inoue, teve uma aula específica do Inoue, que o Inoue, eu não sei se vocês lembram, o Inoue mostrou numa transparência uma série de... que era aquela que você começou a falar sobre todos os elementos da... Os 9 fatores. Oi? Os 9 fatores que mudaram a formação. Os 9 fatores. Lembra da aula dos 9 fatores? Que ele foi falando fator 1, fator 2. Quando ele terminou aquela aula, no primeiro módulo, eu já estava encucado com a fala do professor Inoue. Aí ele repetiu a aula novamente, porque trocou as turmas dos professores, e eu assisti a aula pela segunda vez. Aí eu anotei
tudo que estava precisando falar com o Inouye, aí foi que surgiu essa conversa. E na conversa com o Inouye, eu coloquei exatamente o seguinte. E aqui tem uma fala de um professor, que muitas vezes é um professor militante, muitas vezes eu não posso negar todas as minhas raízes e minha formação, né? Então, um professor militante, um professor que tem algumas crenças, talvez, voltadas demasiadamente para o social, e aí pode a minha fala estar poluída e até com ruído, como o professor William de vez em quando gosta de falar. Então, notem também na minha fala talvez um exagero aí pela minha militância, tá? Existe uma professora tá querendo me derrubar, né? Tem uma professora chamada Marta Rodrigues que discute políticas públicas, e a professora Marta Rodrigues fala um pouco sobre poder. Um dos fatores que eu apontei aí no mundo digital é a questão do poder enquanto influência. O quanto ela influencia e vai me persuadindo a fazer o que eu não faria por si, mas que sou levado a fazer a partir das sugestões, a partir dos filtros ou ausência deles. Não é? Então, até que ponto existe aí poder? Não é? Foi o primeiro questionamento que eu levantei. Aonde está esse poder? De quem é esse poder? Quem está usando este poder? Porque, na verdade, quando você joga alguma coisa no Google e o Google te filtra e te coloca naquela bolha, é porque ele já levantou um perfil do que você quer ouvir. Então, na verdade, ele não aumenta o seu conhecimento, ele só te isola. Então, na verdade, o poder aí está em te isolar. Então, foi o primeiro questionamento que eu levantei. Também fala sobre, a Marta Rodrigues também fala sobre investimento, não é? Eu estou investindo em quê? No que o mundo digital está investindo? Eu estou inserido nele, faço parte dele. Muitas vezes parece estar mais na pele da gente do que a gente realmente percebe. E no que eles estão investindo e qual é o investimento que eu recebo? Ela também fala sobre isso, né? Esse investimento é para nos igualar no sentido de fazer todos crescerem, ou é para manter o poder de alguns e transformar o restante em massa? Massa no sentido de manobra mesmo. Gado. Tá? Esse foi um outro questionamento também ali no estacionamento. Aí eu vou pegar só uma fala do Inouye agora no início. O Inouye estava falando sobre fascinação, né? Fascinação, estava falando sobre deslumbramento. Se eu pensar que fascinação e deslumbramento me leva à ideia de paixão, de amor, sabe aquela coisa do casal de namorados, quando começa a namorar, que ele aceita absolutamente tudo o que o outro faz, simplesmente para agradar? A fascinação está ligada exatamente a isso. Tá? Se você for um pouquinho mais longe, pegar ali uma poesia ali que é uma música da Elis Regina, Fascinação, Os Sonhos Mais Lindos, Sonhei, essa letra vai falar exatamente o quão cego a gente fica quando está apaixonado. Bom, eu não preciso falar de paixão para vocês, porque vocês têm caras que estão amando. Não é, Maria Fernanda? Ou não está amando mais? Está amando mais? Ah, está amando. A Maria Fernanda é um escândalo. Ela é a causa de minha depressão todo final de noite. Quando eu saio da sala, ela está aos agarros com o namorado. No estacionamento, eu vou embora só para a minha casa, enquanto ela leva o namorado embora. Não é de ficar passado? Isso não cega. Isso vai pro YouTube. Aí você vai pro YouTube? Pronto, já falei. Tá certo? Então, a questão da fascinação é uma coisa... E aí, eu também fiz esse questionamento com o Inouye do mundo digital, de como o mundo digital nos fascina, nos deslumbra, nos deixa tão apaixonados a ponto de eu não me questionar ou de eu não pensar sobre as teorias que eu já estudei, já materializei no meu conhecimento, de não fazer uso disso para ter o contrário. O contrário seria, eu dou aula do mundo digital, mas até que ponto eu consigo me distanciar deste mundo e não me cegar diante de todas as influências que esse mundo possa ter na minha própria vida. Eu acho que foi por aí que nós conversamos aquele dia, não é? E aí o Inouye foi me dando os retornos todos que deu agora também, dessa série de informações
que ele passou nessa aula. Deixa eu ver aqui. Tem a questão da crença, do acreditar. Você se deslumbra, você se fascina, você se apaixona, você passa a acreditar. O Inouye está correto quando diz que esse filtro não é agora, não é? Se eu pensar que as bibliotecas do mundo medieval, ela só oferecia o que eles gostariam, na verdade o clero gostaria que fosse oferecido a alguns, aos eleitos, esse filtro existe há muito tempo. Como existe também a ideia do poder, não é? O poder está na mão exatamente de quem tem conhecimento, não é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é uma consequência do conhecimento, muitas vezes, né? Essa regra também não funciona muito, né? Tá? Mas então o acreditar e a crença é também uma questão para ser pensada nessa situação. Até que ponto eu acredito, né? Acredito piamente nisso, acredito realmente com essa fé. E essa fé que muitas vezes me coloca uma barreira, um muro que não é cega, que não vai me fazer enxergar sobre essas situações. Eu tive que me render aí na nossa conversa sobre os pontos positivos. 20%. O mundo digital está a serviço e, como nos oferece muitos serviços, nos trouxe muitas vantagens, não é? O William, na nossa reunião agora anterior à aula, estava falando exatamente sobre isso. A gente precisa usar esses mecanismos, essas máquinas, essas ferramentas todas a nosso favor. Não é? Antes a gente, no jornal, foi isso que você citou, né? Eu tinha que ir lá no arquivo e buscar o jornal e tirar o jornal impresso e levar para a redação novamente para fazer uma pesquisa sobre o jornal de 3 anos atrás. Hoje você vai lá e num clique você puxa no banco de dados e tem o jornal. Então isso é uma vantagem. É óbvio que isso é uma vantagem. E isso faz parte desse mundo. Não é? Então não é tudo também horrível, não é tudo também está tudo errado. É só para a gente começar a pensar a serviço de quem está. E como eu posso me sujeitar a isso, ou como eu posso usar isso para transformar o próprio mundo. Então essa é eu acho que a nossa conversa morreu exatamente foi nesse ponto. Até que ponto a quem está servindo? Qual é esse mundo serve a quem? Não é? Deixa eu ver se eu falei tudo antes de passar a fala. Mais uma coisinha. Eu falei sobre isso a serviço de quem estava e depois eu deixei a proposta da contramão. Aí vem o lado militante do professor Vanderlei, né? Se eu pensar em contracultura, se eu pensar na proposta da contramão do final do século XX, é óbvio que a gente precisa repensar nessa questão da massificação do conhecimento, da informação ou de qualquer massificação que exista. Não é? Se torna um produto que gera lucro e a partir daí o conhecimento deixa de ser um dos fatores mais importantes. Então, só para pensar nessas questões, foi que eu ponderei. E depois de quase 1h30 de conversa com o Inouye, ele falou assim: vamos fazer uma reunião sobre isso. Que eu quero ir para casa, né? Isso. Ele já estava cansado da minha conversa fiado, que já tinha se cansado disso, e aí a gente foi embora. Tá? Então a conversa parou exatamente nisso, e eu acho que eu ponderei todas as falas que eu tive com o Inouye. Acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, porque a web ela dá uma reabilidade, né? Grande, e aí eu estava questionando justamente sobre isso com o Vanderlei, que era a seguinte situação. Mas até que ponto realmente as pessoas se tornam mais informadas ou com mais conhecimentos ou informações, sabedoria mesmo por conta da web? A gente vê, por exemplo, que rede social é proibida em muitas empresas. Por quê? Porque ela causa aquela coisa de distração, de dispersão. Então o funcionário ele para de fazer uma atividade dele e fica ali meia hora tranquilamente brincando no Facebook ou fazendo alguma coisa do gênero. Eu acho que a web ela potencializa todas as características do ser humano, sabe? Eu acho que ela potencializa todas as virtudes e ela potencializa também todos os defeitos. Então assim, eu acho que não é o web que, por exemplo, causa a superficialidade de busca da informação de uma pessoa.
Eu acho que isso é uma condição própria daquela pessoa que está navegando. Porque se a gente parar para analisar, na web, ela tem uma coisa que é muito interessante. Vamos falar de navegação. Então, ela te proporciona tanto uma navegação verticalizada, quanto uma navegação horizontalizada. Então, o que significa isso? Quero pesquisar sobre, sei lá, formiga. Então, digito formiga no Google, aparece o primeiro site, eu clico nele. Comecei a ler todo o conteúdo que diz a respeito de formiga lá, e aí, quando eu termino de ler aquela matéria, vejo alguma outra coisa linkada sobre formiga naquela busca e vou me aprofundando. Isso é uma navegação verticalizada. Ela tem profundidade em um mesmo assunto. Navegação horizontalizada. Cliquei em formiga, aí estou lá lendo o texto de formiga. Quando chego no final da formiga, exatamente quando chego no final do texto, tem um banner da Netshoes falando, ó, Adidas modelo tal, só hoje 60% de desconto. E eu já cliquei no negócio, já saí da formiga, já estou no Netshoes comprando tênis. Isso é horizontalizado. Por quê? Porque ela não se aprofunda. Então ela começa a ter essa dispersão. Só que isso é uma coisa assim, que a web oferece, mas ela é praticada pelo canal. Então é isso que a gente estava questionando muito. Porque está falando, não, mas é a importância das bibliotecas e das livrarias e como a coisa funciona e tal, e a superficialidade do conhecimento na web. Então eu acho que sim, do meu ponto de vista. A web não traz isso. Eu acho que ela potencializa isso em alguém que tem características de dispersão como essa. Vamos pensar, por exemplo, no Steve Jobs da vida, que é um cara que, por exemplo, construiu porque era extremamente obstinado e era um trator. Derrubava tudo que estava pela frente para chegar até o objetivo. Se ele tivesse pesquisando sobre formigas, talvez não tivesse nenhum banner com nenhuma promoção oferta que desviasse ele desse caminho de conhecimento, pesquisa e análise. Então é uma coisa assim que eu penso muito nessa característica que talvez haja muito mais do nosso lado, né, por problemas mesmo de concentração de foco, do que pelas possibilidades que a web oferece. O Rogério tinha pedido a fala e a Maria Fernanda também, mas pode falar. Rogério. Era o Rogério, né, Rogério? Não? Bom, traçar um paralelo, fazer um comparativo de atualidade. Por exemplo, você pega o caso do Ricardo Teixeira na Globo, tá? E pega na Record. Óbvio que a Globo não está acontecendo nada. Tudo que acontece, fala, se anuncia, fala na Record. Então, o que ocorre? Com a internet, a gente vai ter esse filtro, já está nesse ponto, passou desse ponto, ou já chegar aí no lado da sacanagem? Então, eu acho que assim, uma pergunta. Eu acho que assim, o Google ele foi montado em cima dos algoritmos. Então ele já vai te fazer esse filme. O que ele falou é fácil. Se você tiver, é muito louco, porque se você na sua máquina, se você tiver logado no Google, digitar a palavra, sei lá, bola, e você não estiver logado, digitar a bola, no mesmo computador, saem resultados diferentes. Por quê? Porque isso, na verdade, é criado um sistema, assim, é uma das características, mas uma das ferramentas que o marketing oferece e que, assim, de uma certa maneira é muito contestado por vários profissionais, que é o termo chamado behavior. Que o behavior, o que é? É o comportamental. Então sempre fica essa dúvida do tipo, mas até que ponto é ético ou não? Então, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no Amazon, para comprar meu Xbox, né, eu entrei lá e tal, digitei Amazon.com, tive que digitar no campo de busca Xbox para poder comprar a bagagem. Voltei 2 semanas depois para ver outros periféricos, e na hora que eu digitei Amazon.com, a rua inteira era para busca. Então, assim, isso é muito legal porque me facilitou a busca, mas talvez naquele momento eu não quisesse ser impactado por necessidade de fora, eu quisesse alguma outra coisa. Então, acaba sendo um comportamento de navegação bem unilateral. E isso já acontece, não tem dúvida, já está acontecendo esses filtros. Por isso que eu acho que é importante a gente repensar muito nas questões de mecanismos de busca. Nesse mesmo capítulo do livro que eu estava lendo da Marta Gabriel, ela estava falando de não sei se o cara era pesquisador, ou era um cirurgião, alguma coisa do gênero. O cara fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos e ele descobriu que as pessoas que usam muito ferramentas de busca para buscar algo, né, elas perdem ao longo do tempo uma noção cognitiva.
Por quê? Porque ela para de pensar. Porque ela para de pensar. E é verdade, e dá mesmo. Porque assim, o que acontece? A Marta Gabriela começa esse capítulo com uma maneira assim, muito bacana. Ela fala assim, o ser humano ele é buscador por excelência. Desde o primeiro ser humano na Terra. Então assim, graças a essa necessidade de busca do ser humano, ele descobriu o fogo, ele inventou a roda, ele desenvolveu cura para várias doenças. Então a gente busca esse tempo inteiro, a gente busca informação, a gente busca conhecimento, a gente busca algo que acrescente pessoal, profissional, sei lá, moralmente e intelectualmente na nossa vida. Não. Só que uma coisa é clara, os buscadores, eles tornam a nossa cognição sensorial, assim, em relação ao pensamento, busca, raciocínio e tal, muito limitada. Justamente por essa característica. A gente tem essa parte que a gente já apontou. E o que é mais bizarro, o Google ele fala que, se não me engano, 85 ou 75% das pessoas que buscam qualquer texto em qualquer lugar do mundo não passam na primeira página. Então, nessa comissão mostra que a gente se contenta mais ainda, se satisfaz mais ainda com poucos resultados. Né? Tanto que a gente brinca, a gente fala, a gente trabalha com digital, fala que a gente realmente só vai até a 15ª, 20ª, quando está pesquisando o fenômeno. E olha lá, né? Porque caso contrário, primeira, segunda, beleza. E acho que 95 ou 97% não passam da segunda ou terceira página. Né? E é aquilo que eu estava falando no começo. Quando a gente aceita uma característica como essa, a gente dá um poder absurdo para o Google. Porque ele começa a ditar para a gente o que nós vamos aprender ou não, o que nós vamos conhecer ou não. Aproveitando esse termo, o algoritmo já a internet de hoje, ela já tudo entrou aqui nos vendedores de enciclopédia. Antigamente, 15 anos atrás, tinha que pessoal passava vendendo enciclopédia e o cara vendia mesmo. Você tem que o seja fundo, você filha preta, ó, vende uma enciclopédia, muito ligada no seu livro. Então, se seguir essa linha, o que mais a internet vai estar aposentando de profissional no mercado? Não, eu acho que é difícil a gente parar para analisar, mas, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho muito louco, impressionante, eu acho muito bizarro também a Wikipédia ser a maior enciclopédia do mundo. Né? Ao mesmo tempo que eu acho fantástico, isso é uma coisa que me causa muito medo. Porque se eu vou buscar uma definição ali, quem me garante que realmente o que está lá é uma definição correta? E aí, o mais bizarro de tudo é que eu estava conversando com uma aluna há 2 anos, e aí quando eu comentei com ela que o Wikipedia era composto de pessoas, ela não acreditou. Tipo, como assim? Você está ficando louco? Não é. Não é. Você entra lá e bota o que você quiser. Não pode ser, eu não acredito. Tipo, então beleza, vai pra casa acreditando que você quer, entendeu? Mas assim, é isso. Agora, assim, como é que vai ter, se vai aposentar ou não, eu acho difícil falar. Eu estou com um vídeo que eu vou mostrar depois, no comentário do Miriam, que eu acho que retrata muito bem, assim, por que a tecnologia fascina tanta gente. Antes só de mostrar esse vídeo, eu acho que, assim, o ser humano, ele se desenvolve basicamente em 2 pilares. É o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Eu acho que são os 2 pilares que, assim, norteiam e permeiam assim, todo o crescimento da humanidade ao longo da história. E ora a gente percebe que o moral é mais forte, ou mais presente na sociedade, e ora o intelectual. E é inegável que o momento em que a gente vive é extremamente focado no pilar intelectual. Isso aí assim, é muito claro. Ver o avanço dos produtos da tecnologia e o curto espaço de tempo que ele acontece não obedecendo uma mesma linha lógica. Então, por exemplo, se eu criei um modelo de celular de um modelo da versão 1.1 para a versão 2.0 em 2 anos, a da versão 2.0 para 3.0 às vezes acontece em 6 vezes. Né? E a gente percebe que realmente existe até, eu não vou lembrar de cabeça as datas corretas, mas existe até aquela régua do tempo, né, que fala do desenvolvimento dos meios de comunicação. O homem levou 300 anos para poder criar fotografia, e mais 300 anos para o cinema, e mais 50 anos para a televisão. E você vai percebendo que, assim, cada vez, assim, o cenário se transforma numa velocidade de tempo muito grande. E da máquina fotográfica de carro, não sei o que, 1 ano.
sabe? É uma coisa surreal. Aí a mesma Marta Gabriel, né, eu procuro ler muita coisa que ela fala, que eu acho muito bacana, assim, é um dos vários nomes que a gente existe no Brasil. Ela fala que a coisa mudou um pouco, né, porque há 50, 80, 100 anos, a vida era maior do que a tecnologia. Aliás, a tecnologia era maior do que a vida, e hoje é o contrário. Então, o que ela quer dizer com isso? Então, se inventou a televisão. Aí você vivia, por exemplo, 90 anos, morria e era o mesmo modelo de televisão. Hoje, em período de 1 ano, 2 anos, a gente vê tecnologia surgir e morrer, e surgir outras e morrer e tal. Então ela falou, a coisa inverteu muito. E é legal a gente pensar nisso para ver o quanto isso consome da gente, o quanto isso, né, toma tempo da gente. E talvez essa seja uma das respostas do porquê a gente fica tão imerso nesse mundo não só digital, mas tecnológico. Diga. Toda vez que eu ouço falar sobre esse assunto de mídia e controle que ela tem sobre as pessoas, eu fico meio encaçada, porque sempre acaba na mesma coisa, tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ou a mídia faz um filtro para passar informação, ou é a gente que gosta só daquilo e só pede aquilo, e por isso a mídia só passa aquilo. Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. É a questão da audiência, né? É uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, eu vejo todo mundo metendo um pau em Big Brother, porque isso, aquilo, tal. Mas, é a maior audiência do Brasil, alguma coisa está errada. Porque tem muita gente assistindo, senão ele não estaria aí na 11ª edição. Né? Então, eu também acho que é isso. Eu acho que, assim, essa pergunta é pertinente porque ela é muito mais complexa. Eu acho que é uma questão de valores, de educação, que é passado de geração para geração, e as pessoas se acostumam com determinadas coisas. Porém, eu acho que existe uma característica no ser humano, não 100%, mas talvez 99,99% da população, que é a questão de comodidade. O ser humano, ele é como? Tá bom assim, vou ficar 20 anos nesse meu emprego, porque não é grande coisa, vou falar mal do meu chefe, mas eu aprendi como é que você aperta o botão e eu tô bem aqui. E a gente percebe isso. E aí eu vejo que, por exemplo, numa situação como essa mudança cultural e educacional é muito mais difícil de acontecer. E a coisa acaba virando superficial. Eu penso muito nisso. E aí, Bill Gates, em 96, ele já falava uma frase que eu acho que é muito interessante, que é assim, o conteúdo é rico. Ele foi o primeiro cara a falar isso. Por quê? Porque ele já vislumbrava naquela época que a web ela ia tomar uma proporção assim, absurda. E aí o que ia fazer diferença realmente de navegação e tal, era aquele conteúdo que fosse mais relevante para as pessoas. Então eu quero consumir alguma coisa sobre automóvel. Eu faço a primeira pesquisa na minha vida sobre automóvel, vejo os 30, 50 sites, e aqueles que eu considero mais interessantes são salvos no meu favorito e eu acabo consumindo constantemente por aí. E aí hoje você percebe que a coisa está tão mesclada de uma maneira tão absurda, por isso que eu comentei com vocês logo no primeiro dia de aula de seminário final. Sejam bem-vindos, né, à profissão. Vocês estão escolhendo a profissão em muitos momentos assim, mais, não só confusos, mas eu acho que assim, mais em transformação, talvez assim, seja um momento da comunicação em relação à transformação mais absurda de toda a sua existência. Porque eu acho que com os antigos veículos de comunicação, a gente tinha muito bem definido o que era o quê. O que era o veículo, o que era o emissor da mensagem, quem era o receptor e coisa e tal. E hoje a coisa se transformou completamente. É muito louco perceber, assim, falando em conteúdo e a importância da palavra conteúdo e o significado que ele tem para a gente, é muito maluco você perceber assim, que uma marca de um produto pode ser uma geradora de conteúdo. Então a coisa se perdeu completamente em relação aos paradigmas de publicidade que eu conheci quando entrei no mercado em 96. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma marca, Sul América, Trânsito, que a vida inteira, por toda a sua existência, foi uma seguradora. E agora eles geram conteúdo e eles são mídia, porque tem a Rádio Sul América. Mas, o cara ele é mídia, ele gera informação, ou, sabe, fica difícil de você conseguir separar, dissociar. Até que ponto
a Rádio Sul América é uma rádio totalmente comprometida em informação, até que ponto ela não é tendenciosa em relação, por exemplo, a comentários e notícias que valorizem o seu objeto fundamental de faturamento, que é